foto, seria interessante, tá bom? Então, voltei a gravar. Deixa eu compartilhar. Então, de toda essa verborragia, tem alguma dúvida aí? Querem fazer algum comentário? Tudo bem, gente? Tudo certo. Então tá, só admitir alguém que está pedindo, foi. Então vamos lá, gente. Bem sucinto aí, falar um pouquinho de doença restritiva, né? Então, doença restritiva, a gente viu, explorou muito bem as obstrutivas, e agora vamos fazer falar um pouquinho da restritiva, vai ser bem curto, né? Então, porque a gente vai explorar depois em algumas avaliações, tá? Então, como o nome diz, né, a gente tem limitação de acomodar volume. Tem um problema volumétrico aqui, tá? Então, o principal grupo são as doenças intersticiais, doenças alveolares, que a gente vai chamar isso aí de, eu chamo, né? Gosto de fazer essa diferença, são as doenças restritivas parenquimatosas. Por quê? Comete o parênquima pulmonar, tá? Assim a doença da pleura também, tá? Tá pegando lá tá grudado ao parênquima, né? Agora, doença de parede torácica e neuromuscular são não parenquimatosas, né? Tem uma restrição pulmonar, mas o pulmão é bom. E isso aí a gente sempre tem que ter em mente. Então, a doença intersticial, né, tem algumas formas, e início agudo, o subagudo e o crônico. Então, o agudo inicia de dias a semana. Então, por exemplo, um bom exemplo são as pneumonias de hipersensibilidade, pneumonia intersticial aguda, não é? E a gente sabe que dependendo do tipo da doença intersticial é horrível, né? A fibrose pulmonar, prognóstico péssimo, que o final é transplante, prognóstico péssimo. Mas, por exemplo, uma doença que tem comportamento tanto alveolar como intersticial, e às vezes, poucos, né? Mas quando a gente tem muitos casos, acabam que essa porcentagem vai refletir num número que vai entristecer a gente, é a própria Covid, né? Então, a Covid tem acometimento aí, alguns casos, né? Os casos mais graves, e lá, pós-Covid, poder fazer também uma restrição pulmonar às custas de uma doença intersticial que faz uma sequela de fibrose pulmonar, tá? Então, mas essas condições aí são condições tratáveis, essas principalmente de dias a semana, que normalmente tem uma resposta boa e resolve bem. Agora, tem semanas e de meses, que doença do colágeno, né, que é doença reumática. Agora, as crônicas, que é o problema, né? Que normalmente são as fibroses pulmonar idiopática, pneumonia intersticial não específica, né, e as doenças ocupacionais, silicose, asbestose, com prognóstico assim muito ruim, que o final é transplante de pulmão. Quando a gente for falar de intervenção aí, de ventilação não invasiva, vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Bom, história clínica dispneia, tosse, febre, né, principalmente nos agudos. A dispneia, tanto no agudo, no subagudo, como no crônico, tá? Vai ter mesmo a dispneia, mas a febre, a tosse também eles vão ter, mas a febre e a dor torácica é mais no agudo. Tá? Alguns com história de tabagismo, que é um fator de risco também para lesão intersticial, mas a maioria com exposição e principalmente alguma alteração ocupacional, né, que há algumas condições. E aqui tem várias condições, né? A dos pássaros, de pneumonia por hipersensibilidade,
como é o amianto, como eu falei para vocês, que faz asbestose, não é? Eletrônicos, e também de fazenda, né? Aquelas coisas de poeira, fumaça, o pólen, né? Pode dar pneumonia também, de hipersensibilidade, pneumonite, né? Sauna, silicose, né? Que é pela cerâmica e madeira, essas coisas. Bom, as doenças intersticiais. Causas ou associações conhecidas, a gente já viu, ó, pneumoconiose, drogas, colegionose, né, aspiração gástrica, tudo que lesa o parênquima pulmonar, né? A pneumonia intersticial idiopática, aqui é o desafio do médico, né? Porque idiopático não sabe de onde surgiu, por que surgiu, né? E é o desafio para o diagnóstico e para tratar. E aqui, basicamente, eles costumam afastar muitos diagnósticos para chegar nesse diagnóstico, né? É muito de exclusão. Desculpa. Linfonoides, né, que às vezes tem alteração aí com o sistema imune. As granulomatoses, que principalmente sarcoidose, que é mais frequente, né, e outras condições aí. Tá? Então, basicamente, o que a gente vê na via aérea, olha a diferença da via aérea. Não normal, tá? O DPOC está aqui, ó, porque não perdeu a sustentação, né? Esse aqui, ó, tem sustentação, mas, ó, fibrose, né? Olha o tecido como está fibrótico, né? Consequentemente, a via aérea não tem problema de obstrução, que ela fica literalmente armada, mas tem um problema volumétrico, né? Então, aqui não tem a capacidade de distensibilidade, né? Não consegue se distender. DPOC consegue? Consegue, tá? O pulmão está hiperinsuflado, e aqui não consegue se distender. Então, aqui eu tenho um problema de complacência, aqui de elastância, não é? E, então, isso é importante a gente sempre estar em mente, tá? Então, vamos... Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai prosseguir. Show. Muito bem. Então, vamos lá. Essas condições, né? Sabe-se que a gente pode chegar ao ponto de ter a tristeza, de ter a insuficiência respiratória, tristeza, mas porque o desconforto, né, é chato, tudo, mas a gente tem recursos maravilhosos para isso, que a gente vai ter um momento para falar sobre isso. Então, insuficiência respiratória, a gente colocou um artigo lá legal, que é um artigo de revisão bom, e a gente vai procurar um em português aí para colocar também, porque nos livros, tem muito livro em português que fala muito bem de insuficiência respiratória, né? Mas a insuficiência respiratória, a gente sabe, é a inabilidade, né, a incapacidade do sistema respiratório manter a troca gasosa, ou seja, a oxigenação e a ventilação, né? Então, mas o diagnóstico, né, teve isso lá, gasométrico, né? Uma relação PO2-FO2, uma relação PO2-FO2, estou viajando agora, um PO2 abaixo de 60, né? Uma PCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio, que configura, né, uma hipercapnia e uma hipoxemia, né? Então, por que 60? Da onde tiraram essa história de 60? Tiraram justamente pela curva de associação oxigênio-hemoglobina, que a gente sabe que não é fixa, ela muda de acordo com a temperatura, pH, PCO2, né, DPG. Então, aqui, ó, em 60, a curva começa a ter mais estabilidade. Aqui está muito íngreme. Então, qualquer alteração da PO2 abaixo de 60, a queda na saturação é muito ruim, né? Muito importante. Consequentemente, a repercussão sobre o sistema em relação à oxigenação, a periferia é muito ruim, né? Então, por isso que 60
abaixo de 60, que é considerado lá, é um critério, né, da insuficiência respiratória. Mas a gente sabe que abaixo de 80, e vocês vão ver isso quando a gente falar de exame de oxigenação, abaixo de 60, abaixo de 80, perdão, é uma hipoxemia, né? Hipoxemia leve, de 70 a 80, de 70 a 60 moderada, e abaixo de 60 é uma hipoxemia grave. Tá? E aí mostrando para vocês que essa curva não é fixa, né? Dependendo da temperatura, do pH, vai mudar e a gente vai precisar pensar, fazer essa relação da dissociação oxigênio e hemoglobina de acordo com as condições do doente. Bom, insuficiência respiratória tem o diagnóstico é gasométrico, né? A gente frisa isso porque se vocês lerem lá no trabalho, não tem para onde fugir, por mais que eu possa achar outra coisa, mas o critério é gasométrico, né? A literatura define assim, mas a gente sabe, olhando para examinando o doente, a gente pode falar que ele está com insuficiência respiratória, apesar de não ter uma gasometria na mão, né? Então, que é um aumento do trabalho respiratório, que pode ser, que a gente sabe que pode ser às custas de um aumento da frequência respiratória, respiração paradoxal, né? Esforço. Então, é um paciente que tem aumento do trabalho respiratório e cianose, má perfusão periférica, cefaleia, topor. E aí, cianose, né, mais uma coisa importante, aumento do trabalho respiratório, você pega um atleta aí que está chegando da maratona, frequência respiratória está elevada, trabalho respiratório está elevado, mas não tem nada a ver com insuficiência respiratória, né? Quando a gente está no esforço, a gente aumenta mesmo o trabalho, né? Cianose, uma perfusão periférica, começa a fechar a periferia por um problema de oxigenação. Às vezes tem cefaleia, às custas do aumento do CO2, né? Faz vasodilatação, consequentemente tem desconforto. Topor, né? A gasometria já falei, e a gente vê que pode ter alteração radiológica, né? Isso aqui que eu quero que vocês guardem. Isso é importantíssimo. A gente precisa saber das causas. A gente sabendo a causa, a gente acerta o tratamento, tá? Então, isso aqui precisa virar o reflexo medular monossináptico para vocês. Então, tipo 2. O Shoemaker tem um livro, Textbook of Critical Care, antigo, né? Muitos vão falar ultrapassado, por causa das intervenções da década de 90. Mas Shoemaker falava até do tipo 3. E eu sou fã quando alguém fala isso, mas na literatura mundial, em todo lugar você não vai encontrar isso. Então, são esses dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Tá? Tipo 1, PO2 reduzida, né? Então, tem hipoxemia. PCO2 pode estar normal ou reduzida. Então, isso que é importante. Tem um problema de oxigenação, né? Então, a gente chama também de insuficiência respiratória hipoxêmica. Muito importante saber isso, porque isso aí vai definir lá na frente que vocês vão pensar em tratar o doente, entender a causa. Entendendo a causa, você vai intervir diretamente onde é necessário. Tipo 2, PO2 pode estar reduzido, eu vou te explicar por que pode estar. A PCO2 vai estar elevado e tem uma hipercapnia e é um problema ventilatório, tá? E por que eu falo que pode estar? Porque, por exemplo, né, é muito frequente o indivíduo que começa com uma insuficiência respiratória hipoxêmica evoluir para cá. Por quê? Porque chega uma hora que não está oxigenando, ele vai cansar. E o esforço pode fadigá-lo. Fadigou, não vai ventilar. Não ventilou, o CO2 vai subir, e aqui é isso que acontece, exatamente. Mas um doente que tem uma restrição, que a gente acabou de falar, não parenquimatose, não tem problema no pulmão, ele está nesse grupo aqui, ó. Ele pode ter uma redução da PO2 às custas que o gás não está chegando no alvéolo. Então não tem motor, né? Problema de bomba.
Mas se o gás está chegando, de repente ele vai estar saturando lá razoavelmente bem, 91, 92. Às vezes a gasometria tem um PO2 reduzido, 67, 65. E o PCO2 lá nas alturas, né? Então, ele tem uma insuficiência respiratória tipo 2, que é ventilatória. E a gente precisa entender isso para depois saber como intervir direito. Então, insuficiência respiratória, N causas, né? Centro respiratório, AVC, né? Trauma de crânio. Centro respiratório não vai dar input para passar na medula, a medula jogar para o nervo frênico mandar lá para o diafragma, né? De C3 a C5, e o diafragma gerar uma pressão negativa, que vai fazer uma ventilação a partir da via aérea livre, não é? E o parênquima normal. Então, nervo periférico pode ter problema, né? Se tiver lesão do nervo frênico bilateral, uma lesão medular C3, C2, C1, C4, consegue ficar fora do ventilador. E, na verdade, C1, C2, C3, tudo dá para ficar sentado, customizado e em ventilação não invasiva. Mas isso aí é assunto polêmico para os próximos capítulos. Junção neuromuscular, né? Uma junção neuromuscular, as miastenia graves, por exemplo, né? Alteração de acetilcolina, receptor de acetilcolina, músculo, as miopatia, Duchenne e outras, parede tórax, né? Se tiver uma fratura múltipla, se tiver uma cifescoliose grave também, via aérea, asma, bom exemplo, né? O próprio DPOC também é um bom exemplo, problema de via aérea que não consegue ventilar, e parênquima pulmonar, Covid da vida, as pneumonias. Então, são condições que a gente precisa saber a causa. Então, insuficiência respiratória, eu gosto dessa publicação antiga, aí, 2008, da Intensive Care, mas então, para frisar bem, né? Fixar, aqui para fixar, repetindo o que a gente já falou. Tem uma insuficiência por problema respiratório, bomba ventilatória. Se é pulmonar, hipoxemia, que pode ser por redução da ventilação regional, pode não ter condição de fazer a limpeza da via aérea ou problema de tosse, né? Vai ter obstrução e dificultar a oxigenação. Então, pulmão limpo, pulmão expandido, fisioterapeuta de plantão aí, né? Piora a capacidade de difusão, tá? A difusão pode ter aumento, né? A lei de Fick, inversamente proporcional à espessura e diretamente proporcional à área. Tem que lembrar disso. Relação, ventilação, perfusão. Bomba, que é tipo 2, né? Insuficiência respiratória tipo 2. Então vai ter hipercapnia. Se o gás não chega no alvéolo, não vai oxigenar, então vai ter hipoxemia. Pode ser ao contrário? Pode. Ele tem hipoxemia, a hipoxemia está sobrecarregando o músculo fadiga, e aí a partir disso ele vai subir, tendo também hipercapnia. Mas eu quero frisar o contrário, né? Tem uma hipercapnia por problema ou de drive ventilatório, né? Tem uma lesão do centro respiratório e não está disparando, ou vovô chegou lá na emergência agitado, o médico pesou na droga e deprimiu o centro respiratório do vovô, né? Ou uma lesão cerebral também, né, de um jovem que tem um acidente de moto, TCE. Uma alteração mecânica, né? Que é alteração mecânica? Fratura múltipla de costela, é uma paralisia diafragmática, disfunção neuromuscular, doença do neurônio motor, né, mais frequente aí que a gente vê muito, que não consegue ventilar, consequentemente eleva o CO2 e depois reduz a PO2. Para fixar também, vamos lá, para fixar, então, tipo 1, o que a gente tem aqui no tipo 1, SARA, síndrome de angústia respiratória aguda,
embolia pulmonar, tudo que tem a ver com alvéolo, né? Edema pulmonar, choque séptico, infecção pulmonar, porque pegou alvéolo, inalação aí, derrame pleural, porque pega, né, parte do pulmão, alvéolo, área, eu vou perder a área de troca, tá? Doença pulmonar intersticial, doença pulmonar obstrutiva crônica, se tem hipoxemia, porque pode estar aqui, pode também ter em via aérea, quando fala de via aérea, deixa eu ver se ele fala aqui via aérea, tá? Aspiração, hipertensão pulmonar primária, porque não está conseguindo chegar, trocar. Agora, a hipercapnia, um monte, né? Com drive ventilatório diminuído, são as lesões cerebrais, né? Que tem a ver com tronco cerebral, tem a ver com centro respiratório. Doenças neurológicas, várias doenças neuromusculares, miopatias, doença Guillain-Barré, polineuropatia, poliomielite, né, doença do neurônio motor aí, né, e lesão medular, dependendo do nível da lesão medular, né, lembrando que o diafragma está lá em C3 a C5. Aumento do trabalho respiratório, que eu te expliquei, DPOC pode estar aqui, pode estar lá, porque é via aérea, a asma é via aérea, né, o alvéolo lá na asma está normal, troca bem, só que não chega por obstrução, né? E aí outras condições. Então, para isso a gente tem que pensar na relação ventilação-perfusão, então a gente precisa saber examinar o doente para descobrir onde tem algum problema, não é? Então aqui a gente vê, ó, tem perfusão, mas não tem não tem ventilação, né? A gente vê aqui que não tem ventilação, mas tem perfusão. Então, o alvéolo, ele perfunde, mas não ventila. Não resolve nada, não é? Então, o sangue passa, mas não consegue ser oxigenado. Aqui, ó, diferente, ele tem o quê? Tem uma obstrução da via aérea, DPOC, o asmático, né? Então, diminui a ventilação, né? Mas não consegue oxigenar o quanto que deveria, como o outro aqui. Tem obstrução da circulatória, embolia pulmonar, por exemplo, né? Ventila, mas não perfunde. Aí tem aqui o quê? Unidade espaço morto, né? Ele ventila, mas volta sem oxigenar. Tá certo? Ou, né? Também unidade shunt aqui. Ele passa o sangue, mas não oxigena. Passa o sangue, mas não oxigena. Passa, renova o gás, mas não oxigena também, né? Então isso aqui é importante, tá? E uma redução da perfusão. Então a gente precisa entender isso para pensar na causa da insuficiência respiratória, que é a respiração paradoxal, né? O indivíduo tem vários tipos de respiração paradoxal, o próprio lesado medular na fase aguda, o cervical tetraplégico, ele tem uma respiração paradoxal, porque ele tem ativação da musculatura diafragmática, não tem abdominal, e pela fase que ainda a espasticidade frequentemente não chegou na fase aguda, o tórax também fica um pouco instável, então quando ele inspira, a pressão negativa faz uma depressão torácica, né? E o abdômen na inspiração eleva-se demais, porque não tem, perdeu um pouco o tônus da musculatura da parede abdominal. Então, é uma das formas. Outra é a fratura, que quando fratura de costela, o indivíduo vai inspirar, vai gerar uma pressão negativa, uma depressão. E aqui? Aqui é no fogo cruzado. É quando o indivíduo está, por exemplo, uma insuficiência respiratória hipoxêmica, com esforço, ele respira, mas não consegue oxigenar. Exemplo, pode ser Covid? Pode. Não é? Então, ó, batimento de asa de nariz, uso da musculatura acessória, né? Uso da musculatura acessória, tiragem intercostal, né? E quando ele faz um esforço tão grande para inspirar que o próprio abdômen tem uma depressão na inspiração. Então a gente precisa pensar
na fisiopatologia para saber qual é o problema. Desequilíbrio de ventilação-perfusão, se é um shunt, se é uma alteração da difusão, ou se eu estou com problema de transporte de O2, né? Problema circulatório, às vezes, cardiovascular, qual é o problema de transporte de O2? Tudo bem, gente? Vamos lá, tudo bem? Tudo certo. Professor. Alguma dúvida sobre... Opa, manda. Lá no primeiro slide que você falou sobre a PaO2, aqueles valores de referência, no disparador tem uma pergunta... O próximo. Volta. Pode voltar. Lá no primeiro. Aí. Ah, tá. Da PaCO2. Lá no disparador tem uma pergunta relacionada a isso, a PaO2 e a PaCO2. No meu caderno de graduação, traz justamente esses valores de referência, de 60 e 50. Mas ontem eu estava pesquisando para responder o disparador e alguns artigos trazem o valor de 45 da PaCO2. E aí eu fiquei na dúvida, porque era justamente a questão do disparador. Ele trazia como 45 milímetros de mercúrio. Tá, então, vamos lá. No artigo que o professor Sérgio... Desculpa, só para complementar, no artigo que o senhor colocou no disparador, a PaCO2 do artigo também é 45. Isso, tá. Então, é importante isso aí que vocês estão colocando, porque, na verdade, o artigo traz isso mesmo, né? Existe uma variação aí, tá? Tem artigo que traz com 50 milímetros de mercúrio, tem outros que trazem 45. Então, vamos lá. É importante isso, que existe essa discrepância de um para o outro, não é? O fato, por exemplo, né, dependendo do doente, ele com 45 milímetros de mercúrio de PCO2, com 43, eu não vou dizer, eu não vou chegar e configurar que ele está com insuficiência respiratória, mas eu vou ficar de orelha bem em pé, porque não é esperado, por exemplo, em vocês, eu não conheço a história de ninguém de saúde, mas eu acredito que se eu fizer uma gasometria de todo mundo aqui, ninguém vai ter uma PCO2 de 43, 44, 42 e tudo, né? Então, foi bom vocês falarem do negócio do artigo, né, que eu podia ter visto. Tem muito trabalho, muita artigo de revisão que coloca acima de 50 mesmo. E principalmente pensando na insuficiência respiratória, quando a gente considera que aí não contempla muito do que a gente colocou lá no artigo, né? Quando contempla o DPOC, né? Porque o DPOC às vezes ele já tem uma insuficiência respiratória crônica, que a gente chama de insuficiência ventilatória, porque o problema é ventilatório, crônico, e aí quando sobe o CO2 é acima de 50 que a gente vai considerar. Então, não está errado os 45, pelo contrário, está certo, e foi boa essa observação, tá? Então, clinicamente falando, gente, e a especialização tem muito a ver isso, né? Pensar lá na ponta, na hora do atendimento, um doente, se a gente for ver o artigo, acima de 45, doente com 43 de PaCO2, isso aí chama muito a atenção da gente, né? Porque ou ele já está com sinais, mas gasometricamente não está configurando, e a gente não vai esperar ele chegar nesse ponto para dizer que ele está e ter uma intervenção. Tá? Excelente, excelente. Excelente conferência, excelente intervenção. Obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Mais alguém? Sim. Quando o senhor falou sobre o tetra alto, né, C1, C2, C3, não que a gente vai entrar nessa seara no momento, mas para ficar sem a ventilação mecânica, seria usando o marca-passo diafragmático ou outras alternativas? Outras alternativas, né? Tem a ventilação não invasiva, que maravilhoso, dá para ficar mesmo, até para não traqueostomizar na fase aguda, é só a equipe ter peito e ter um pouco de aprendizado, né? Mas também dá com marca-passo. E vou te falar que eu conheci um tetraplégico C1 em Portugal, 30 e poucos anos de lesão,
chama-se Álvaro, mora na UTI por uma questão, na época de, né, imagina, 30 e poucos anos atrás, enfim, o pessoal da Espanha colocou o marca-passo, até hoje o marca-passo dele funciona, foi triste e interessante para mim, porque quando eu estava lá, o marca-passo deu problema, né, e veio a médica espanhola, e enquanto o marca-passo não funcionava, ficou muito bem, com ventilação não invasiva, e a ideia sempre era, por ter muitos anos esse marca-passo, fazer à noite, ver se ele aceitava ficar na ventilação não invasiva, para sempre ser treinado para quando precisar, né? E aí tem outros recursos que acho que devem ajudar, porque a vantagem é que a gente tem um pulmão bom, né? O parênquima é bom, só não tem o motor, né? Que é o caso da cadeira de rodas. Então a gente usa uma cadeira de roda para, grosseiramente falando, ele ventilar. Então a intervenção precoce faz diferença no futuro, né, para esse paciente. Total. A forma como foi administrada, né, essa questão logo no começo da lesão vai fazer a diferença de como que você vai conseguir manejar posteriormente, né? Total mesmo. Faz mesmo e tira ele de alguns riscos, né? Que um deles é a estenose de traqueia, que eles fazem com mais... Fazem muito, infelizmente. Tá? E prevenção de escara, outras coisas, porque se ele está em melhores condições, vai ficar menos acamado. Né? E a gente não tem desculpa a gente não tem desculpa, não tem justificativa para o doente fazer escara, né? Mas tem as suas... Explica, mas não justifica, né? Mas, infelizmente, tudo isso acaba colaborando. Ok, esse papo é interessante, mas a gente vai avançar aqui. Eu gosto desse papo. Vamos lá. SARA, né? Que é uma condição do desconforto respiratório agudo ou síndrome da angústia respiratória aguda, se a gente for traduzir ao pé da letra, mas aqui no Brasil a gente usa o desconforto, porque o distress, a gente não tem uma palavra no português que representa bem o distress, né? Então, primeira descrição, de 67, acho que ninguém aí da sala era nascido, e o Asbach faz uma descrição, e aí ele coloca aqui, ó, de índice agudo, ele colocou como adulta. E aí foi criticado, porque na série de casos ele tinha 2 crianças. Eram 12, 10 adultos e 2 crianças. Então, e aí o consenso veio e mudou. Não pode ser aguda. Não pode ser adulto, é aguda. Né? E aqui também, como sinônimo, ficou como pulmão de choque. E ele já descrevia que era uma condição que era refratária à oxigenoterapia e precisava de PIP. Tá? Em 1967 ele fala isso. Eu acho que é importante a gente lembrar da história. E aqui é um pulmão, né, um radiograma de tórax em condições normais, a gente vê uma boa expansibilidade, centrado, seu encosto flênico livre, né, pulmão excelente, e aí a gente vê outro problema, que é isso aqui, que normalmente ele pensava e olhava já, falava infiltrado pulmonar nos 4 quadrantes. O problema é que quando ele olhava para cá, ó, falava que isso aqui era um pulmão de choque e que tinha SARA. No passado, depois continuaram falando, mas se tiver uma congestão pulmonar, uma insuficiência cardíaca importante, com congestão pulmonar, aquele famoso edema agudo de pulmão, pode ter uma imagem dessa e a gente não sabe se de fato é SARA com edema agudo cardiogênico, né? Então a gente vai à frente para a gente ver o que ficou. Então é caracterizado por comprometimento agudo. A gente vai ver o Consenso de Berlim 2012 coloca, né? Antes era agudo, um insulto, como um insulto, não, hoje é mais 7 dias, ainda está contemplando, né? É um processo inflamatório difuso, né, do parênquima pulmonar, a etiologia variada, que vai ter aumento da permeabilidade vascular, levando edema pulmonar, e aí, ó, não hidrostático, não cardiogênico, né, não por aumento de volume, hiperidratação ou falência da câmara cardíaca ou da câmara direita. Então, edema pulmonar não cardiogênico, o Catino texto trouxe uma contribuição importante aqui,
tá? Porque ele tem um tomógrafo dentro da UTI dele, italiano, e ele foi o primeiro a tomografar o doente dentro da UTI. E ele tomografou isso aqui. Todo mundo pensava que era mais homogênea, essa área toda aqui, ó, parece ser homogênea. Ele mostrou que não era. Ele mostrou que nesse doente tinha alvéolos bons e alvéolos ruins. E aí começou um avanço, né, em relação à terapêutica. A gente não pode tratar, a gente quer democratizar tudo, tratar todos iguais, mas não, a gente precisa tratar cada um com a sua condição de resposta, né? E por isso que a reabilitação é apaixonante, né? Porque a gente consegue otimizar as potencialidades e não olhar para a limitação do paciente. Então, vamos lá. Hipoxemia refratária à oxigenoterapia. Então, dá oxigênio, mas não melhora. E a mortalidade elevada, que no passado, ó, aqui era de 40% a 60%. E mais em 17, né, mais ou menos, acho que é 2017, quando fizeram o estudo aí acho que se eu não me engano, viram que a mortalidade tinha caído e foi para 40%. Tá? Então, esse artigo de 2013 já mostrava isso. Aqui a incidência de SARA por 100 mil habitantes, que é muito interessante, ó, que começa a elevar. Aí vem uma dúvida aqui, né? Por que subiu a prevalência, a incidência? Subiu porque o diagnóstico melhorou, né? Aqui, ó, vamos lá. Aqui o Murray criou um critério, o Lung Injury Score, né? O LIS, Lung Injury Score, né? O Murray, em 88. Aí em 94, e aí qual o problema daqui? Ele tinha 5 parâmetros, raio-x, complacência, PIP e relação PO2-FO2, raio-x, era 4 então, era 4. Isso, 4. E ele fazia uma conta lá, se tivesse acima de 2,5 na conta dele, o doente estava com SARA. Abaixo disso, ele estava com lesão pulmonar aguda. Em 94, o pessoal fez o consenso europeu-americano, e aí eles criaram uma coisa importante, que aí aqui, ó, a gente não conseguia separar o joio do trigo, né? O edema agudo cardiogênico e edema agudo não cardiogênico, tá? O edema pulmonar não cardiogênico e edema agudo cardiogênico, tá certo? Então não tinha como. Por quê? Porque ele olhava a relação PO2-FO2, ele olhava a PIP que o doente estava recebendo, ele olhava a complacência e quantos quadrantes do radiograma de tórax estava comprometido. Está todo mundo comigo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então tá bom. Se não, gente, vai perguntando, por favor. Em 94, teve uma evolução grande. Por quê? Ana. Alguém quer se manifestar? Oi, Sérgio, a Carol. Eu não sei o que Manda. Eu não compreendi muito bem, você pode explicar de novo? Posso. Eu acho que você deve estar com 2 sistemas abertos, o seu celular e o seu computador, porque ele está dando microfonia. Se você desligar um microfone desse, ou do celular ou do computador, resolve. Mas vamos lá, Carol. Bom, muito bem. Então, aqui, ó, a gente viu que o diagnóstico, aqui, ó, aumentou a incidência, né? A incidência a gente diz que são os casos novos, né? Porque a gente tem que ter o número de habitantes em relação ao tempo, né? Unidade em relação ao tempo. Então, a gente vê que foi uma crescente aqui até 2010, porque é um artigo antigo, né? 2013. Tá bom. Então, aqui, ó, tiveram pontos importantes no diagnóstico. Aqui, nessa fase aqui, ó, o Murray criou o Lung Injury Score, que a gente chamava de LIS, não é? Que a gente conseguia, em 4, avaliando a relação PO2-FO2, que a gente avalia a oxigenação, a complacência pulmonar, avaliava os quadrantes que estavam cometidos com infiltrado pulmonar e a quantidade de PIP que o doente recebia. Então, dependendo da conta,
que tinha, quando estava acima de 2,5, esse doente tinha SARA, abaixo ele tinha uma lesão pulmonar aguda. E qual o problema? O problema é que a gente misturava o joio com o trigo aqui, porque quando o doente tinha um edema agudo de pulmão, por insuficiência cardíaca, apresentava as mesmas coisas. Ele tinha um infiltrado, uma hipotransparência nos 4 quadrantes, infiltrado pulmonar, ele não respondia bem ao oxigênio, precisava mais de oxigênio, ele precisava de pressão para ventilar e complacência reduzida. E aqui, em 94, no consenso europeu-americano, foi importante. Por quê? Porque eles falaram assim, não, a gente tem que... SARA é uma lesão, é uma lesão, é um edema pulmonar não cardiogênico, não de origem do coração, mas um processo inflamatório do pulmão, mediada, oriunda por algumas condições, processo infeccioso, uma sepse, não necessariamente uma sepse pulmonar, mas também uma sepse pulmonar, não é? Uma pneumonia, outra condição. Então, como a gente faz? Aí, eles entenderam que tinha que avaliar a pressão da artéria pulmonar. Se tivesse abaixo de 18, eles... beleza. Abaixo de 18 não quer dizer que não é cardiogênico. Então, o que está acontecendo no pulmão é para um problema de SARA. E aí eles dividiram com lesão pulmonar aguda e SARA. O que era uma lesão pulmonar aguda? Era quando a relação PO2-FO2 estivesse abaixo de 200. Então, era desse jeito que se pensava, abaixo de 300, abaixo de 200, e de 200 a 300 era lesão pulmonar aguda. Ponto. Aí, esticando aqui, no tempo, a gente vai chegar em 2012, que aí teve esse consenso de Berlim que melhorou isso. E aí mais à frente eu explico, para a cabeça não ficar tão insuflada, né, de informação. Então, por que eu quis contar essa história aqui? Porque o diagnóstico provavelmente foi melhorando. Então, aqui, provavelmente é subnotificação. E sem contar que com a melhora diagnóstica, melhora da intervenção em todos os sentidos, não só do ponto de vista de SARA, mas, por exemplo, diagnóstico de sepse, de intervenção melhor para algumas condições, a gente sabe que pode impactar, porque a gente consegue deixar o doente mais grave dentro de uma UTI hoje. No passado era mais difícil, não é? E isso pode impactar nesse diagnóstico. Mas um dado interessante aqui, é em relação também à mortalidade. Que a mortalidade, lembra que eu falei, que antes era em torno de 60% a 40%. E aí, no decorrer do tempo, mudou. E aí, falo de novo. Caiu à toa? Não. Porque aqui, nessa época aqui, o Dreyfus e muitos grupos no mundo começaram a perceber uma condição de uma lesão induzida pelo ventilador mecânico, né? Tal chamada, eu falei encontrar aqui, mas é vírio que o pessoal chama, né? E aí a gente começou a pensar em formas diferentes de não lesar o pulmão. Consequentemente, a mortalidade teve uma queda. Mas será que isso pode ser verdade? Porque em 98, né, o Brasil teve uma contribuição mundial fantástica, que, né, junto com o pessoal lá do grupo do HC, o professor Carlos Carvalho, o professor Marcelo Amato, publicaram no New England mostrando que, né, volumes pulmonares reduzidos melhorava a sobrevida de forma absurda. Morria menos quando fazia a coisa correta. E, em 2000, né, o SARA Network também publicou uma sobre ventilação protetora com redução de volume, com uma queda também na mortalidade, sendo menor nesse estudo do que nesse, né? Mas, enfim, ocorreu.
correu. E outras que hoje a gente está em torno de 40, de repente a gente vai ter uma surpresa, com uma mortalidade menor, que não é tão fácil reduzir essa mortalidade desse doente grave, mas porque hoje tem ECMO, né, tem outros recursos aí também importantes. Bom, não sei se foi claro, Carol, todo mundo comigo? Ok. Sim, professor. Eu estou compreendendo um pouco melhor, assim. Então, vamos lá. Então, aqui foi um estudo aí do JAMA, também já de algum tempinho, né, 2016, mas interessante também que ele faz um estudo aí de SARA em 4 semanas consecutivas, no inverno aí de 2014, conseguindo um quantitativo de quase 30 mil pacientes, 29 mil, né, 459 UTI, 50 em 5 continentes, e aí mostrando algumas coisas interessantes aí, né? Então, a prevalência de 10% nas UTI, então, a gente vê que é uma prevalência que não é tão pequena, 10%, se a gente for pensar, de 100, 10 está com SARA, numa condição que é uma condição grave, desafiadora para a equipe, né, com 40% de mortalidade, então, não é brincadeira, tá? Então, 23% ventilados, aí aqui, ó, mortalidade para leve, moderada e para grave, né? Então, a gente vê que hoje a mortalidade, que antes era 60, está em torno aí dos 40. E aqui é uma contribuição interessante, que é o Gattinone, que chama atenção para isso. Aqui é um artigo de revisão do Lancet, antigo, muito antigo, mas o conceito é o mesmo, tá? Então, ó, aqui é o que não se via no raio-x, né? Porque o raio-x é uma imagem sobreposta à outra. Quando eu olhava a tomografia, dava para ver com clareza, né? Que aqui, ó, tudo isso aqui é condensação, né? Tudo condensação, opa, mais para cá, né? Tudo condensação, né? E aqui o pulmão está ventilado, aqui está até bem ventilado, né? Mas ele pega um pedacinho aqui, ó, do pulmão e mostra uma coisa interessante, que no mesmo pulmão eu tenho alvéolo que está hiperdistendido e outro, ó, que está telectasiado, né? Essa ponta aqui está telectasiada. E aí é o desafio, pensar que isso aqui está fazendo alguns problemas, telectotrauma, hiperdistensão, produzindo mais processo inflamatório no pulmão que está inflamado. E então, a partir disso, pensar em intervenções que podem homogeneizar, deixando esses alvéolos em condições mais parecidas, né? Então, para nós fisioterapeutas, a gente tem que pensar, eu falo isso muito dos alunos, às vezes, alguns lembram, alguns não lembram, mas pulmão tem que estar expandido, limpo e expandindo. Limpo e expandido, né? Então, é necessário, né? Só passear, olhar o doente, ver se não dá muito certo, não. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui para funcionar. Bom, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, vocês não estão ouvindo, não, né? Isso aqui, Não, ó. sim, não está ouvindo, só vendo. Tá bom, então vai ser melhor mesmo, porque senão o jeito que ele fala aqui em inglês atrapalha muito. Então vamos lá. Aqui, ó, é uma subpleural, muito legal isso aqui, fantástico. Isso aqui acho que é a cereja. A fala do senhor está cortando. Vamos lá. Aqui, ó, é uma câmara subpleural em porco, tá? E aqui, ó, isso aqui é um saco alveolar, tá? E aí, cada ponto desse aqui é um alvéolo. E inspira, ó, inspirou, expirou. O alvéolo, e a gente sabe disso pelo volume residual no final da respiração, é aberto, não é? E aqui, ó, o que é isso aqui? São os capilares. Isso aqui são os capilares que, passando aqui, não é, estão oxigenando, tá bom? Ao vivo é isso. Ao vivo é isso. E SARA? SARA é isso aqui, ó.
está procurando aqui, ó, eu vi, lá, está parado, olha a diferença do tecido, né? É um pulmão com pico, aí começa a jogar pressão, aí começa a gripa, né? Acho que precisa de pressão positiva, tanto inspiratória para conseguir promover uma ventilação, tá certo? Então, SARA é isso, não é? Aí faz uma hiperdistensão alveolar, não é? Comparar para manter uma oxigenação. Então, o pulmão depende de pressão, tá? Então, vamos lá. Aí, por isso que eu dei um pausa lá, porque agora a gente vai ver o que falaram em 2012, né, no Consenso de Berlim, que isso aqui é muito importante, tá? Porque hoje o que vale é isso. E faz sentido, foi um avanço de avaliação muito importante. Então, a primeira coisa é em relação ao tempo, né? O tempo, antes a gente achava que era só o súbito, né? Um insulto rápido. Não, agora não, né? Agora, o tempo, dentro de uma semana, que aí pode ter um insulto clínico conhecido, tá? Ou um novo insulto, ou uma piora do sintoma respiratório. Continua na mesma condição, desde o primeiro lá do Murray. Na verdade, precisa ter hipotransparência, né, que é a opacidade bilateral nos 4 quadrantes, mas aí eles reforçam coisas importantes, né, que antes não era reforçado. Era até falado em 94, mas agora aqui eles deixam claro, ó, que não se explica o derrame pleural ou colapso alveolar ou lombar, ou nódulos, né? Uma hipotransparência que não é explicada por essas condições, que aí exclui para ficar por um processo inflamatório, um edema não cardiogênico. E a origem desse edema? Isso aqui, ó, uma insuficiência respiratória que não explica também por uma insuficiência cardíaca ou uma hiperidratação. Frequente às vezes, né? O doente vai para um centro cirúrgico, o anestesista pesa a mão lá no líquido e pesa por querer, né, deixar mais hidratado e melhorar também a pressão arterial e tudo, ressuscitar com volume, e às vezes não tem um coração tão bom para segurar e fazer um edema de pulmão. Mas aqui eles estão falando, não, vamos separar o joio dos trigos. Vamos separar, tem que discriminar um do outro, não é? Então vamos lá. E aí, de repente, avaliar a necessidade objetiva de fazer um ecocardiograma. Para quê? Para ver a pressão da artéria pulmonar, para ver a pressão, a fração de injeção, para excluir edema, né, pulmonar por alteração, disfunção cardíaca. E o mais importante que eu achei, porque tudo isso aqui, ó, a gente já entendia, fazia, mas a gente precisava de um consenso sobre a oxigenação. E aí foi muito importante, porque antes aqui eles não chamavam de leve, eles diziam que isso aqui era uma lesão pulmonar aguda. E aí não. E aí o resto era tudo SARA. E a gente sabia que um era SARA, diferente do outro. E então, né, no consenso foi definido. Isso aí vocês precisam saber, porque isso é muito importante, tá? E aí, na pandemia, isso foi importante? Foi muito importante, porque o Covid, na verdade, a gente pode ter se perdido forma de diagnosticar, a resposta de tratamento, prognóstico, mas as apresentações clínicas são essas, não é? E a gente precisa saber se isso é igual no Covid do que na sepse, no Covid por sepse, né? Uma sepse por Covid ou uma pneumonia, né? Que é uma pneumonia viral, que no Covid frequentemente os que iam volume mais grave evoluía depois com uma pneumonia bacteriana, né? Então, vamos lá. Leve
é quando a relação PO2-FO2, né, a gente vai discutir isso aqui depois, com mais calma, mas aqui é importante, eu preciso falar, tem muita gente que já sabe isso aqui, mas a gente precisa saber. Qual a vantagem disso aqui? Isso aqui eu consigo comparar o doente A com o doente B e trazer um equilíbrio, porque eu estou usando um denominador para equalizar. O que eu quero dizer assim? Porque, por exemplo, a gente viu que a PO2 normal é acima de, não é, de 80, não é? De 80 a 100. Então, se a gente tem uma PO2, por exemplo, com 90, eu não posso dizer que essa PO2 é boa, é normal, não é? Porque eu não posso dizer que é em relação à oxigenação que eu estou falando, tá? A PO2 está no valor normal, é verdade. Mas ele está oxigenando bem, a oxigenação está boa? Não sei. Por quê? Porque se eu dividir isso aqui, ó, por uma FO2 de 100%, que é 1, ele está com 80, está muito grave, está muito ruim. Não é? Então, isso aqui é muito importante para a gente, porque aqui eu sei, de fato, qual a capacidade desse pulmão em relação à oxigenação, já que essa condição é um problema de hipoxemia. Não é? Se a gente for relembrar lá da insuficiência respiratória, por isso que eu falei que é muito importante saber aquilo, como isso, não é? É tipo 1, porque é um problema de oxigenação, não é? De hipoxemia, hipoxêmica, né? Insuficiência respiratória hipoxêmica, insuficiência respiratória tipo 1. Tá certo? Então, leve, moderada e grave. E tudo que é doença que a gente for ver, né? Por exemplo, chegou uma doença na UTI que a gente não conhece, a gente precisa ler para conhecer a doença e saber se tem critério de gravidade, porque isso vai impactar no prognóstico e, consequentemente, na nossa intervenção, tá bom? Então, leve, de 200 a 300, moderada, de 100 a 200, e grave, tá? A gente não fala severo, a gente fala grave, porque não traduz do pé da letra isso, é grave, abaixo de 100, tá? E aí ele sempre considera com PIP, tá? Acima de 5, acima de 5, acima de 5, porque frequentemente o doente está no ventilador com PIP de 5. E aí teve um critério aqui, né? Kigali, modification do Berlin Criteria, que ele coloca que ele começa a utilizar, e o pessoal da pediatria gosta de usar isso, né? Que é usar a saturação periférica de O2. Mas, para isso, a gente precisa saber quanto que um corresponde ao outro. Ainda não é muito explorado, mas, às vezes, em algumas situações, vale a pena, né, para não ficar coletando sangue, às vezes, com preciosismo. Né? E aí, a prova disso, né, essa comunicação do grupo da Sara, do Instituto Sara Network, né, aquele grupo que também fez aquele estudo de volume, como o pessoal de São Paulo, mostrou uma coisa interessante, né, que é uma curva ROC, sensibilidade e especificidade, que a gente consegue ver um diagnóstico, quanto consegue acertar e quanto consegue acertar para os dois lados, separando, né, o doente do são, e aí ele tem uma curva ROC excelente, né, uma curva sobre a curva, uma área sobre a curva, perdão, de 93% e 92% da sensibilidade e da especificidade. Então, isso é muito legal, porque mostra o seguinte, olha, provavelmente um anda junto com o outro, que na nossa cabeça faz sentido, mas só que sentido, qual a correlação? Quando eu vou considerar um, quando eu vou considerar outro? Então, aqui, ele fez uma comparação. Uma relação PO2-FO2 de 200 refere aí uma saturação, uma FO2 de 235. E em 300, 315, que equivale a 300. Então, isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa pode pegar e falar assim, só acrescentar lá 35. Opa, não é bem assim não, né? Porque, dependendo, ele pode ter uma linearidade, mas é diferente o impacto dependendo do nível da oxigenação de representação. Então, é uma forma que a gente precisa só saber que existe e usar
de forma inteligente, né? Não é suprimir a relação PO2 e FO2, que é mais fidedigna, porque é mais fidedigna, porque eu tenho certeza, né? Quando faz uma coleta da gasometria em condições ideais, de fato, não tenho que esconder que a PO2 é aquela. E se eu tenho a FO2, eu vou ter mais certeza. A saturação, a gente sabe que tem fatores que podem interferir. Coloração da pele, né, esmalte, e como a perfusão, como são doentes graves, às vezes a perfusão periférica não é uma das melhores, não é? Mas isso aí é para a gente saber que do ponto de utilização clínica tem sentido e a gente tem uma evidência para ajudar. Tudo bem, gente? Fui claro nisso aí? Todo mundo conseguiu entender? Sim, professor. Vamos lá. Tá bom. Eu sempre pergunto para a gente se despertar e também para a gente caminhar junto aí, tá certo, gente? E eu sempre falo nas minhas aulas que para mim não existe perguntas bobas, perguntas idiotas, não. É a pergunta que faz a gente avançar, não é a pergunta, a dúvida. A pergunta que eu quero falar, a dúvida. Se a gente tem dúvida, a gente avança, porque quando a gente vai procurar resposta, mais simples que seja, né? E a gente não vai saber de tudo. Se a gente estiver numa cidade sem Waze, porque hoje covardia tem Waze, né? A gente pode ser o pós-doutor que for, não é? A gente tem que ter a humildade de perguntar para chegar onde a gente quer, e outras áreas que a gente não sabe, e coisas às vezes que é muito mais simples, né? Às vezes trocar, não sei eu, né? Coisa mais simples de consertar uma coisinha simples em casa, às vezes a gente tem que perguntar para uma pessoa que tem expertise do conserto. Então não existe pergunta boba, existe uma dúvida que ela precisa ser sanada, e se a gente puder colaborar para ajudar, a gente está à disposição, tá bom? Então vamos em frente. Então a gente precisa sempre entender a causa disso, né? Que a gente pode combater. E o Gattinoni trouxe outra definição importante. O Gattinoni falou, não, tem dois tipos de SARA. Tem uma SARA que é de origem no pulmão, que o pulmão que foi comprometido disparou o processo inflamatório. E tem outra que não foi no pulmão, né? A gente diz que foi uma lesão endotelial. As duas vão fazer lesão endotelial? Sim, vão fazer. Mas a entrada, uma pode ser alveolar, que é a causa pulmonar, e a outra entrada é pelo vascular, pelo endotélio, tá certo? Então, a causa mais comum, que eu vou ficar por aqui, ó, causa mais comum, pneumonia, e a mais comum, não, esse é pulmonar que vocês vê muito na UTI, muito no hospital, é a tal da sepse, né? E aí, sepse grave, a gente sabe que é o risco maior. Então, essa diferença é importante, que a gente, apesar de ser fisiopatologia, é bom que a gente pode pegar artigo antigo, que a gente vai entender, né? Por isso que às vezes um bom livro e um bom artigo de revisão ajuda demais para entender. Então, a SARA extrapulmonar, a lesão endotelial. Então, aqui que é a diferença, só presta atenção. Lesão epitelial alveolar, lesão endotelial pulmonar. Então, ó, compressão, vai ter atelectasia, né? E consolidação. Esse também vai ter atelectasia, também tem atelectasia, só que diferente, com uma colisão, preenchimento alveolar de líquido, não é? Complacência mais alterada e, consequentemente, piora também da elastância, né? Então, aqui o que vai acontecer? A pressão intraabdominal alta, pressão transpulmonar baixa, pressão intraabdominal baixa. Por quê? Porque é no pulmão o problema, então provavelmente a pressão de pico, né? Complacência estática, não é tanto problema, e pressão transpulmonar alta, porque o alvéolo está inundado. E aqui, ó, importante, muito recrutável e pouco recrutável. Isso é muito importante, porque tem a ver do conhecimento para a nossa intervenção, e depois aí, nesse fogo cruzado do Covid, esse conhecimento ajudou demais. E aí ajudou tanto que o Gattinoni,
italiano que não é mole, o italiano que não é mole, ele publicou, né? De forma corrida mesmo, tinha que ser corrido, porque a gente precisava de informação. A pneumonia por Covid, né? Diferente, aí, ó, diferente tratamento respiratório para diferentes fenotipos, ou seja, são tipos diferentes, né? Que ele coloca. Aí ele coloca a low e a high, baseado naquilo que a gente, baseado naquilo, não é? De 2008, de 13 anos atrás. 13 não, né? 13 anos atrás, né? Que o Daniel tinha colocado. Tá? Então, o low, quem é o low? Mas só que o que chama atenção, as duas agressões aqui é por pneumonia. Tá? Então, o low, ele tem uma baixa elastância, ou seja, ele tem uma boa complacência. Né? O tecido elástico, ele volta. Ele não está elevado, está normal. Então, esse aqui, ó, ele tem uma baixa recrutabilidade e por quê? Porque já está expandido. Então, esse aqui é uma condição melhor do que essa. O high é uma alta elastância, então ele tem mais atelectasia. Não é? O pulmão pesa mais, porque ele está mais líquido. Oi, sim. O high seria o extrapulmonar? Não. Então, vamos lá. Aqui a gente mudou um pouco a chave, tá? Eu peguei esse exemplo aqui, ó, tá? Tá bom? Que é o pulmonário extrapulmonar, que o Gattinoni pegou esse conceito, né? O Gattinoni que escreveu isso aqui, ó, primeiro a discutir isso, o que era pulmonar e o que era extrapulmonar, tá certo? E aí ele pegou e fez uma análise do comportamento dos tipos de Covid que estavam na UTI. Tudo bem? Alô, Okay. Quem falou? Tá? Então, ele pega, na verdade, ele está pegando os fenotipos diferentes do Covid. Mas o Covid, todos são pulmonares. Tá certo? Todos são pulmonares. Não é extrapulmonar. Mas a gente sabe que pode ter os dois. Porque a gente separa isso é um erro que a gente faz com frequência na hora de estudar, na hora de explicar, mas as coisas, às vezes, elas têm uma sobreposição, né? O chamado overlap. As coisas acontecem, às vezes, juntas. Porque uma pneumonia que gera SARA, uma pneumonia que culmina com uma sepse, ele tem um comprometimento principal no pulmão, mas tem envolvimento endotelial. Tá certo? Mas a gente sabe que o comportamento da SARA extrapulmonar é diferente da pulmonar. Então ele pegou e viu que na pneumonia por Covid tinha um comportamento diferente, que ele sabe explicar direito, mas ele viu do ponto de vista fisiopatológico. E esse fisiopatológico a gente está explorando aqui, do Covid, que os dois são pulmonares, tá? Então o high, que eu entendi sua pergunta, porque parece confuso. Então ele está voltando lá? Não, é porque ele mostrou o seguinte, ó, que aqui é o Covid que fica mais grave, porque ele tem uma alta elastância, ou seja, ele tem uma baixa complacência e tem uma tendência maior ao colapamento alveolar, ao colapso alveolar, né, a telectasia. Por isso, ó, que ele vai ter uma resposta, ele vai ter uma resposta melhor ao recrutamento, coisa que o outro tem baixa, mas o outro tem baixa resposta ao recrutamento porque ele tem condições melhores, ele tem uma complacência melhor. Então, quem tem uma complacência melhor, lógico que vai ter uma resposta ao recrutamento menor, porque ele está bem. Os alvéolos já estão recrutados. Aqui os alvéolos estão menos recrutados. Deu para entender? Sim, obrigado. Nada. Gente, faça isso, tá? Não entendeu? Abre o microfone, chame e pergunta.
porque a gente está aqui para isso. Então, vamos lá. A gente viu, né, já algumas coisas aí, que é a lesão endotelial e epitelial alveolar, permeabilidade, dano alveolar difuso, né, por isso que no raio-x a gente não consegue discernir, parece que é uma coisa só, e na tomografia a gente começa a ver que é um dano alveolar difuso, mas tem áreas que tem alvéolos que estão ainda preservados, né? Então, é rico em proteína e pela própria infecção, vai produzir membrana hialina, esse é o problema, né? Esse é um dos problemas, né? Muita inflamação, tá? Então tem o dano alveolar difuso e vamos avançar, né? Então aqui é uma condição que a gente ama, né? Então, célula do tipo 2, surfactante, toda vez que esse alvéolo é expandido, libera o surfactante para banhar o alvéolo, diminui as forças de coesão e permite que esse alvéolo fique expandido juntamente com o nitrogênio, não é? E com o volume alveolar mínimo crítico, que dá o volume residual, macrófago para fazer a limpeza do alvéolo, célula do tipo 1, que deveria estar aqui, a tipo 1, para facilitar a troca, o endotório perfeitos, hemoglobina, né? Então, condições do jeito que vocês estão aí, do jeito que a gente gostaria que todo mundo tivesse, mas a vida não é feita só de flores. Então, ó, a primeira coisa que acontece é perda da integridade. Tá? Essa figura do New England, de revisão de Sara, muito interessante, né? É a integridade aqui, ó, do epitélio, e aí um monte de mediador inflamatório, uma cascata de mediadores inflamatórios. Vocês estudam aí inflamação, sabe, né? Tumor tumoral, interleucina de tudo quanto é tipo, aí lesão do pneumócito, né? E aí que é o problema também, né? Além disso, vai produzir membrana hialina, e aí tem lesão de pneumócito, diminuição de surfactante, ainda produz membrana hialina, né? Formação de membrana hialina e perda da barreira epitelial. Então, preste atenção agora. Então, se a gente lembrar, e nisso aqui, né, a gente tem uma certa... lembra sempre da síndrome membrana hialina da criançada, não é isso? Que tem redução de surfactante. Então, vamos resolver o problema. Vamos dar surfactante exógeno, que pelo menos aqui eu resolvo. E foi feito um trabalho, não é? Um trabalho muito interessante, que parou até o trabalho, porque viu que não fazia diferença nenhuma da surfactante para esse doente. Interessante, porque na verdade a criança, né, o prematuro não está produzindo, por não ter maturidade na célula. A célula que está madura, ela está lesionada por processo inflamatório e não consegue produzir. Consequentemente, diante de diminuir, né, a força coesiva, fica assim, e isso então facilita o processo de colapso alveolar. Aí, junto com outros líquidos, redução do volume, aí, de fato, facilita o processo de consolidação e colapso alveolar, que é a famosa atelectasia. E aí depois a reorganização tecidual, tá? Então aqui um exemplo de toda essa lesão, cascata, dificuldade e o alvéolo bom, né? Então o alvéolo bom é isso aqui, ó. Aqui está cheio de processo inflamatório, membrana hialina, lesão do pneumócito tipo 2, não é? O tipo 1 está aqui, ó, aqui ele basicamente some, e o tipo 1 é importante porque ele facilita, não é, a troca gasosa. Então a barreira alvéolo capilar extremamente elevada, não é? Então, pela lei de Fick, aqui é muito mais complicado, é oxigenado que aqui, não é? E porque é inversamente proporcional à espessura. Então, piora da oxigenação, consequentemente, piora também da ventilação, porque complacência reduzida, como é um tecido elástico, ele tende a reduzir, por isso que
o Gattinone coloca, né, no Covid do Rai. Tá? Então, um desafio tremendo que a gente precisa pensar. E aí tem as fases. Então, a fase exudativa, então, hipoxemia grave, shunt, complacência reduzida, e se a complacência está reduzida, vamos lá, redução, hipoxemia. A hipoxemia faz o quê? Ela faz uma vasoconstricção hipóxica, né? Se ela faz uma vasoconstricção, né, pela hipoxemia, vasoconstricção hipóxica, vai fazer com que o coração direito, a câmara direita, precisa fazer mais força. Então, ó, aumenta a pressão na artéria pulmonar. Então, começa a ter as repercussões sistêmicas lá, né? Então, aqui, ó, essa condensação terrível, né? E aí, 7 dias começa a ter a fase proliferativa, né? E a fase proliferativa a gente começa a ver, ó, mais fluidos, né? Restauração da hemostase, proliferação e diferenciação celular do tipo 1, do tipo 2, né? Pneumócito tipo 1, tipo 2, que são importantes, né? Restabelecimento aí das funções, mas e por que a gente precisa, depois a gente vai falar, tem um gráfico aqui que dá para falar melhor. E na resolução, na fase da resolução, pode ter um pouco de apoptose dos neutrófilos, né? Que uma situação que também a gente sabe que começa a perder, e aqui que é o problema, né? Que é essa fase que a gente precisa ter trabalhado bem antes, para na fase da fibrose esse pulmão esteja bem expandido, ventilando, para que essa fibrose não venha atingir o alvéolo e, consequentemente, a gente ter dificuldade nessa fase de recrutá-lo e abri-lo. E aí uma coisa interessante disso aqui, ó, que quando a gente fala de fibrose, como a gente falou lá no início, é uma coisa que dá um pouco de arrepio. Mas interessante que alguns estudos de laboratório, em rato, em patologia, né, mostrou que a SARA tem células fibróticas, mas depois elas têm resolução, coisa que nas outras condições que a gente falou, de algumas pneumonias, faz a fibrose e não tem ou seja, uma resolução, né, dessa fibrose. Mas aqui tem. Isso é muito interessante, né? Então, a fase de resolução vai começar a ter, aí sim, né, reabsorção de edema, remoção das proteínas, revitalização da parede alveolar, e aí, claro, que está reduzindo o processo inflamatório. Então, aqui estão as fases. E isso é muito importante, a gente vai ver no outro gráfico, porque mostra alguns dados importantes. Aqui é o indivíduo normal, né? Então, no início aqui, ó, essa cascata de processo inflamatório, né? Lesão endotelial, né? Na fase proliferativa, muitos neutrófilos, e depois, na fase fibrótica, começa a ter, é um problema, né? Obliteração, que aí que é a fibrose, que a gente não sabe explicar, mas o fato que isso que poderia tornar-se essas células fibróticas crônicas, a maioria são remodeladas, podemos dizer assim, né? Tem um remodelamento tecidual. Explicação, eu não tenho, e nos últimos trabalhos publicados sobre isso de biologia também não tinha explicação. Mas um dia, talvez, a gente descobre. Tudo bem? Então, aqui é importante, né, para a gente resumir lá o que foi colocado agora, que é a fase de edema, o início, tá? A produção de membrana hialina, depois entra a parte intersticial inflamatória. Então, a gente vê que começa, ó, tudo começa, né? A gente procura dividir, fazer acontecer, mas a gente sabe que as fases estão acontecendo, uma mais ativa, outra menos ativa.
né? E, por último, a fibrose. Por quê? Porque, do ponto de vista fisiopatológico, é importante a gente saber isso. Por quê? Por quê? Porque alguém poderia me responder? Hoje eu estou perguntando pouco. Vamos cutucar vocês aí que tirar da zona de conforto. Seria para a gente saber como agir em cada fase? Isso é a mensagem é essa mesmo, mas em cima disso saber agir. Mas qual a diferença dessa intervenção, né? Desse comportamento que a gente poderia ter conhecendo essas fases aí? Olhando como fisioterapeuta, olhando como profissionais que pensam muito na questão da disfunção, dessas coisas. Entendeu a pergunta? Seria para intervir na fase na hora certa para evitar menos fibrose e complicações? Perfeito, né? Perfeito. Na verdade é o seguinte, ó, a gente precisa minimizar, né? Apesar de ser uma catástrofe, né? Eu vou usar essa palavra, me desculpe, né? É um indivíduo com SARA, por quê? Porque, gente, o risco de mortalidade, de sequela, é grande, é grande. Muitos, né? Graças a Deus, graças ao conhecimento, sai liso, sem sequela, mas muitos saem com sequelas, né? E sequelas que vão pagar conta lá, né, em programas de reabilitação, por perda de músculo, que ficou acamado, usou muito bloqueadores neuromusculares, sedação, né, fez a paralisia, paresia, ou miopatia, ou polineoropatia do doente grave. Então, isso que ele falou é fundamental. Por quê? Porque isso aqui pode impactar no tempo de recuperação e do tempo de ventilação mecânica. E reduzir a mortalidade. Porque nessa fase aqui, ó, a gente viu que o pulmão já está produzindo células fibróticas, né, inflamação intersticial, e, consequentemente, nessa fase eu tenho um problema sério, que eu não vou conseguir, eu vou aumentar a elastância, vou ter mais dificuldade de recrutar, não é? E, consequentemente, o doente vai ficar sob mais risco de oxigenar pior, de precisar mais de FO2, de precisar de mais drogas, não é? E maior tempo de terapia intensiva. Então, por que preciso saber? Porque nessa fase, ó, que eu começo a otimizar tudo, né? E aí a gente vai ver depois lá a intervenção, quando falar de ventilação mecânica, como intervir em relação à ventilação, não é? Jogar na balança com os critérios de gravidade, saber se vale a pena aguardar a intubação, investir em outras modalidades não invasivas, que hoje tem sucesso em todos? Não. A gente precisa saber quem eu tenho maior sucesso, né, baseado nas evidências, para conduzir cada um de acordo com a sua condição. Então, a resposta do nosso amigo foi perfeita, é isso mesmo, né? A gente precisa saber disso para saber a nossa intervenção no momento correto, porque aqui, ó, nessa fase, esse paciente tem que estar já com o pulmão expandido, né? A gente precisa estar com o pulmão expandido, otimizado e evitar 2 problemas sérios. Obrigado. Vamos lá. Então, aqui, ó, um pulmão, né? Começando aqui um infiltradozinho, mais tranquilo, e aí ele evolui para SARA, piora, né? Tá aí entubado, né? Deu um tubo aqui e outro problema, né? E aí a gente viu no Covid, e a gente vê em tantas condições, e as pessoas fazem uma coisa terrível, né? Ah, sabe o fulano lá, o vizinho? Cara, o vizinho é obeso, o vizinho, rapaz, ele teve Covid, tranquilo, saiu bem.
Cara, mas você viu aquele atleta lá, cara? Pô, o atleta, rapaz, ele evoluiu mal, não sei o quê, foi a óbito, né? Então tem coisas que a gente não sabe. Não sabe, e a genética sempre vai... Sempre não, né? Perdão pelo sempre. Mas muitas das vezes, vai ajudar a algumas explicações. Então vamos lá, ó. Dois doentes, subfenotipos, né? O que é pouco inflamado, o que é muito inflamado. Né? É claro que o obeso normalmente ele é mais inflamado, o que tem doença vascular é mais inflamado, isso aí a gente sabe. Não é? Mas aí algumas medidas mesmo, ó, de marcadores inflamatórios, proteína C reativa, não é? E o que acontece que são menos inflamados? Menor a mortalidade, menos tempo de ventilação mecânica, né? Livre do ventilador. Tá? A gente não sabe. A gente não sabe. Quem é esse, quem é aquele outro. É lógico que isso está internado, fazer avaliação laboratorial pode ser um indicativo, mas a gente não sabe de forma tão clara e tão evidente. Não é? Então, as manifestações clínicas nada mais do que a insuficiência respiratória que a gente falou, e aí a gente lembra que é uma hipoxemia. Se é uma hipoxemia de difícil manejo, a gente sabe que é uma insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, né? E aí a gente precisa lembrar se é uma causa pulmonar, não pulmonar, né? Mas vai ter lá o quadro, sinais clínicos de insuficiência respiratória, e aí a gente precisa ter alguns cuidados aqui. Eu chamo mais uma vez a atenção de vocês, porque isso é muito importante, tá? Os antigos gostam dessa palavra, né? Que água demais mata a planta. Alguém já ouviu essa história? Já, não é? E que água demais mata a planta. E a diferença entre o remédio e o veneno é a... Alguém responde aí, para participarem e saber que dosagem. A dosagem, né? Então vamos lá, isso é importante, porque o Brasil teve uma contribuição boa nisso, né? Que é em relação à lesão induzida pelo ventilador. Então o ventilador que estava ali para salvar estava matando mais os doentes, né? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês estão no curso de especialização, a gente precisa rasgar o verbo aqui, né? Trazendo a responsabilidade para nós, infelizmente, tá? Infelizmente. Quem estava aqui na nossa live da semana passada viu, né? Que eu mostrei um caso recente com esse problema aqui, ó, que pode gerar uma lesão induzida pelo ventilador, que podia ter acontecido, porque tinha um volume corrente, né, e quando for falar de ventilação mecânica, vocês vão entender o que eu estou falando, que produz, né, uma hiperdistensão maior e faz a lesão induzida pelo ventilador. Então, o ventilador produzindo mais processo inflamatório, trazendo mais inflamação sobre o pulmão e lesando mais, tá? Então, isso aqui é a dose, tá? E outra condição é essa daqui, ó, menos explorada, mas é uma verdade, que é uma lesão pulmonar induzida pelo próprio paciente, né? PECILI. Isso acontece como? Acontece pelo esforço inspiratório, que a gente achava que isso não tinha nada demais, era só desconfortável para o paciente. E então a gente precisa entender a insuficiência respiratória, entender, fazer um bom exame, saber se o paciente está com esforço, se a gente está tendo condições de resolver esse esforço dele. Se é com oxigenoterapia, se é com oxigenoterapia alto, baixo fluxo ou, né, catéter de alto fluxo, que hoje né, evidências maravilhosas. Ventilação não invasiva. Mas ventilação não invasiva, catéter de alto fluxo, está gerando um esforço do doente, a gente está provavelmente não entuba porque vai ser pior, mas a gente está produzindo mais lesão no pulmão dele e podendo isso gerar síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? Assim como o ventilador mal conduzido, esse meu ventilador pode gerar
uma lesão induzida, induzida pelo ventilador mecânico, tá? Então, precisa ter cuidado sobre isso, né? Ficar atento, tá? São as interferências negativas. Outro detalhe, o balanço hídrico excessivo, ou seja, paciente hiperidratado e um coração que precisa ter uma condição de mobilizar mais esse volume, chega uma hora que pode começar a reduzir, fazer congestão pulmonar. Pneumonia associada ao ventilador, né? Hoje a gente é muito atento nisso, tem bons programas, bons protocolos de posicionamento, de cuidado com cuff, né? Com balonete, como eu falei, não só pensando na traqueostenose, mas também pensando no cuidado aí da pneumonia associada ao ventilador. O balonete, diga-se por passagem, ele ele insuflado, não é ele que vai deixar o paciente fazer broncoaspiração, porque ele pode fazer microaspiração, principalmente se ele tiver em ventilação espontânea. Por quê? Porque quando ele gera a pressão negativa, aumenta o raio da traqueia e bactéria para passar ali é muito fácil, né? Não precisa ter vazamento, não precisa ter nada disso. Então, ele não garante 100%, mas é lógico, se ele não tiver controlado e o doente bem posicionado no leito, é o fator de risco para pneumonia associada ao ventilador, e os trabalhos, as evidências mostram muito bem isso, né? Outras infecções, como sepse, né? Então, sempre cobro dos alunos, falo, então, pulmão limpo e pulmão expandido, tá? Pulmão limpo e pulmão expandido. Sem conversa, né? O doente na UTI precisa ter o pulmão limpo, pulmão expandido, a gente precisa ir atrás disso, né? Suporte nutricional adequado, lembra que eles estão em estado catabólico, consumindo muito, e o cuidado aí com a paralisia, paresia, neuropatia, neuropolipatia do doente grave. Tá? E a gravidade também tem um efeito, né? E aí a gente viu isso naquele artigo de revisão, mostrando, né, que esse é o problema. Aqui eu tenho hiperdistensão e aqui eu tenho atelectasia. E aí o desafio de homogeneizar, abrindo esse pulmão sem fazer hiperdistensão, tá? E aí consolidação, evitar consolidação e fazer uma distribuição do líquido extravascular para melhorar a oxigenação. Então, esse que é o grande problema, que no passado muita gente sofria disso, né? Era muito medo de dar PIP, porque PIP piora o retorno venoso, a hemodinâmica, não deixa de ser uma verdade, mas usa droga, pede para o médico pesar a mão nas drogas para manter esse pulmão expandido e oxigenado. Ah, não, mas eu não faço isso, aí tá, ele fica com menos drogas, vasoativas, mas oxigenando mal, e aí morre de outra forma. Então, beleza, né? Então, a gente precisa ter argumento para conversar. Então, qual é o problema disso aqui, ó? É a hiperdistensibilidade e o colabamento, que ele faz uma manobra de histerese, não é? Que é uma manobra que o caminho da ida, né? Inspiração e expiração. E aí a histerese, ele faz uma manobra de cisalhamento, ele chega ao extremo, né? O elástico chegou ao máximo. Aí começa a ter algumas rupturas, micro-rupturas, né? Fraturas da membrana alveolar, né? Por manobra de cisalhamento, né? Que é o abre e fecha, estica, puxa, e aí chega uma hora que começa a fazer. Isso aqui é muito legal, porque tem um trabalho antigo, né, da década de 80, onde o estudioso fez o seguinte: ele botou Escherichia coli no rato, e o rato ventilando em volume corrente elevado, em compressões e volume corrente elevado, fazendo uma distensão e sem PIP. E aí fez coleta da hemocultura e mostrou, acharam Escherichia coli na cultura. Enquanto os que estavam ventilando aqui, ó, por exemplo, né, uma pressão mantendo uma pressão e
e uma variação menor, né, de um delta menor, que a gente chama isso também de drive pressure, né, a diferença da pressão de platô para PIP, eram pacientes que não positivavam o Escherichia coli, pacientes não, né, ratos, na cultura, tá? Então, isso aqui, ó, esses extremos produz processo inflamatório e lesão pulmonar, não é? Então, por isso que a PIP passa a ser protetora nessas condições e evitando a hiperdistensibilidade. E aí a gente vai explorar mais isso, na verdade, quando a gente for abordar ventilação mecânica, tá? Que é a ventilação convencional. Antes procurava usar menos PIP possível e volume corrente, que no começo eram, para vocês terem ideia, de 15, depois foi para 12, depois foi para 10, e hoje a gente não usa mais isso, certo é não usar, né? Em torno, abaixo de 8, normalmente por volta da casa aí dos 6 ml por quilo de peso, sendo, dependendo da gravidade da SARA, chegando até 4 ml por quilo de peso, né? Então, isso é um fator que faz lesão no pulmão e gera muito processo inflamatório. Bom, alguma pergunta? Alguma intervenção? Então, vamos lá. A gente está chegando ao final. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, a Nature, né, produziu para fazer isso aqui que eu vou depois explicar para vocês, mas vou dar um exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, diagnóstico, né, mostra aqui o diagnóstico, né, paciente hospitalar que desenvolve SARS, uma esperança de número específico de sintomas, incluindo dispneia, né, sintomas inespecíficos, incluindo dispneias, tá? Aí mostra aqui, né, algumas alterações. Aí, aqui eu não quero entrar, porque aqui é intervenção, e depois a gente pode explorar isso. Mas aqui ele fala, né, o que é a SARA, a definição, né, o mecanismo, tá? E aqui a morte das células endoteliais, né, a hipoxemia e a condição que o leva para isso. Tá? Mas ele faz, como é um artigo de revisão, que é o resumo do resumo do artigo que está colocado lá da Nature, lá no arquivo disponibilizado para vocês. Muito bem. Deixa eu abrir a câmera aqui. Dúvidas? Não, professor. Não? Então, muito bem. Então, a gente dá uma pausa, né? Hoje, o momento síncrono aí dessas aulas, amanhã, o professor Gerson tem muita experiência na doença cardiovascular, vai ser muito bom, pode ter certeza disso. E aí, duas coisas que eu queria ver com vocês é a nossa atividade. E a atividade que eu quero que eu vou postar, eu estou pensando, eu vou discutir com eles como vocês podem mandar essa atividade, porque eu não sei como tá para vocês inserirem lá no Teams, né? Depois faz um teste. Inserir lá no Teams é melhor para mim, tá? É uma atividade que a gente chama mapa mental. Alguém conhece essa atividade? Sim, professor. Às vezes é melhor a gente mandar para o e-mail, não? Só para garantir, tentar adicionar aqui e mandar para o seu e-mail? Pode ser, pode ser. Mas eu quero uma coisa que seja que vocês também não ficam presos na dificuldade de fazer. O que é o mapa mental? O mapa mental, vocês podem pegar uma folha em branco aí, o paisagem, ou usar o aplicativo aí, o PowerPoint, o Word, outro aplicativo que vocês dominem aí de figura, de escrever, enfim, fique à vontade, né? Porque aí pode fotografar, viu, Júlio? E salvar em figura, né? JPG, e pode mandar por e-mail mesmo, né? Se tiver dificuldade, porque acho que como convidado, não sei se vocês vão conseguir colocar a atividade lá. Mas aí, juntando, a gente vê e consegue resolver.
Aí você vai pegar e vai colocar, a gente vai fazer 3 mapas mentais, né, que eu acho que são os mais importantes, que é DPOC, insuficiência respiratória e SARA. Então, são 3 atividades para fixação desse conteúdo, gente. Bom, vamos lá. Eu não gosto de enchimento de tempo, né? O tempo é uma coisa valiosa. Então, a gente passa as atividades, não é para preencher tempo. São formas, ferramentas educacionais para sedimentar o conhecimento, a atividade que está sendo colocada, tá certo? Então, isso aí tem que estar claro para a gente não perder, não ficar acumulando coisas, porque quando a gente acumula pode perder. E agora as coisas estão mais frescas para vocês, porque a gente discutiu. Muita informação, eu concordo, né? Muita informação mesmo, né? A gente leva tempo, né, às vezes, para dar isso, e em 2 horas, assim, né, em 4 horas falar tudo isso é pesado. Mas vamos lá. Então, aqui a gente quer 3 mapas mentais. O que é o mapa mental? Então, por exemplo, quero 3 mapas com 3 condições da fisiopatologia: DPOC, insuficiência respiratória e SARA. Que eu acho que são 3 condições de extrema importância para nós, porque são muito prevalentes, tá? E desafiadoras. Então, por exemplo, você vai colocar lá, aí eu vou dar o exemplo fazendo, por exemplo, com uma doença neuromuscular. Então, vou colocar lá, doença neuromuscular, doença neuromotor. Então, eu coloco lá, o que pode acontecer, forma, coloco, né, forma familiar, forma esporádica, né? Ou seja, como acontece. Depois eu coloco lá sinais: fraqueza muscular generalizada ou localizada, disfunção bulbar, alteração da deglutição, alteração da fala, né? Disartria, disfagia, tem uma restrição pulmonar, né? Essa restrição pulmonar, no caso, já expliquei, não parenquimatosa, porque no pulmão, evolui, né, para aí tratamento, né? Aqui não está entrando tratamento. Então, é só para vocês pensarem nesse mapa mental. A gente coloca no centro, né, o que a gente vai falar, e é como um brainstorm, mas um brainstorm de coisas que vocês sabem, né? Por exemplo, asma, né, uma limitação ao fluxo aéreo reversível, é um processo inflamatório, pode ser desencadeado pelo exercício, aspirina, gravidez, né, ou alguns agentes inflamatórios, irritantes, fumaça, né? E prognóstico leve, diagnóstico, espirometria, uma espirometria simples, né? com broncodilatador, resposta broncodilatadora, mas, né? Às vezes não sensível, então prova broncodilatadora, e assim, né? Mais testes, por exemplo, pletismografia. Então, basicamente, seria isso, né? E aí, lógico, né? Quem não entender direito, pergunta lá e a gente vai postar. Eu achei que a Júlia deu uma ideia boa. Eu coloco um e-mail e vocês podem mandar por e-mail se não conseguir colocar no arquivo lá. Lembrando que todo encontro ele tem um módulo. Vocês precisam acessar um módulo, né? Se não acessar um módulo, não consegue. Acho que foi isso que aconteceu com a Ana Carolina hoje, né? De não tem entrado no módulo. Tá bom? Professor Sérgio, Fale. esse mapa mental vai ser a sua parte da avaliação final do módulo, né? É aquele que a gente faria no domingo à noite, né? No finalzinho da tarde, né? Hoje à tarde, né? Hoje à tarde, porque depois, aí depois vai ter o caso clínico, tá? Eu abri aqui para
não errar, tá? Então, hoje, ó, tem uma atividade, né, que vocês podem fazer. Por que a gente faz esse horário protegido? Porque se a gente não fizer esse horário protegido, alguém pode ter mais dificuldade, não é? E também a hora que as coisas estão mais frescas, tá? Então, agora, ó, essa síncrona, que são esses 3 mapas mentais, porque vocês vão sedimentar, vocês vão relembrar, vai ter a questão da repetição na mente de vocês para fixar, tá? Ah, então é esse disparador de hoje, né? Que vai ser essa atividade. Exato. Ah, ok. Aí depois vai ter um caso clínico, 4h da tarde, que a professora Graziela entra. Só um segundo. Nesse disparador, o senhor já explicou para a gente, né? Ainda vai mandar algum material ou a gente não precisa guardar esse material? Já pode ir fazendo? Não precisa de material esse, porque o material já está. Okay. O material é em relação Beleza. a ontem e a aula de hoje, tá bom? Certo. Uhum. Mas isso, ó, o mapa mental legal é isso, né? Que a gente... E essa atividade que torna-se assíncrona, né? Que torna-se assíncrona, é legal porque a gente pode pesquisar outras coisas. Entendeu? Uma dúvida também. Desculpa, pode falar. A gente procura dar as referências mais abrangentes também num valor menor, né? Porque senão a gente corre o risco de encher de material e sufocar, só assustar. Mas isso aí não quer dizer que todo mundo está livre para ir atrás, para contestar, tem uma coisa mais nova, tem uma coisa melhor aqui, ó, né? A gente está em profissionais para isso. Especialização. Essa atividade entra naquilo que o professor Gerson disse, que o período de entrega é até na quarta-feira também. Sim. Certo. São os disparadores. Ok, só para entender mesmo. Que tem alguns que não estão fazendo ao vivo, né? Eles vão fazer em outro momento, só para entender mesmo como é que vai ser. Exato. O que a gente chama a atenção é o seguinte, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, mas respeitando o tempo é importante, porque vai ter um efeito melhor na atividade. Tá certo? Rapidinho, tá então esse mapa é para entregar agora à tarde? Qual horário, Sérgio? Então, você pode... para fazer agora, né? Você tem... O tempo que terminar, vai mandando para você. 1h, exato. Só que, de repente, tem 1 hora para fazer atividade? Tem gente que está de plantão, não consegue fazer agora. Tudo bem, vai mandar até quarta, mas... Mas você disse que a aula volta às 4, então qual aula vai ter? Eu tenho daqui 1 hora a gente termina, né? Quem está podendo fazer agora? Termina, entrega, e depois qual a atividade? Eu não entendi. Então vai ter às 15 horas, né? Vai ter o Journal Club, né? Que é um artigo que vai ser discutido, tá? Então, às 15 a gente retorna isso para a aula síncrona, né? Que você fala? Que vai ter um artigo. Às 3 horas. Então, a gente tem até 3 horas para fazer esse mapa mental e entregar até recomeçar a próxima atividade. De preferência, né? Porque tá fresco aí, né? Acho que é mais fácil, né? Principalmente... E não tem problema, então, da atividade ser entregue de forma mais manual, né? Faz manual, tira foto e envia. Porque se for fazer a parte mais tecnológica, eu particularmente demoraria mais tempo. A gente deixa livre, porque tem gente que é melhor aí na tecnologia, né? Pega o celular hoje, pega o computador, faz milagre. Eu acho que na mão é mais rápido. Eu gosto de escrever também, né? Então tem esse detalhe. A gente escreve na mão, fica... Quer dizer, é forma, né? É forma. Nova geração não é nada disso. Pega o telefone, rapidinho faz as coisas. Eu acho que
organizar a ideia, enfim, é pessoal, mas cada um vai fazer da melhor forma, tá bom? Aí eu vou colocar o e-mail aqui, ó, e vou botar o e-mail lá. Vou botar a atividade e o e-mail lá e pronto. Tá bom, gente? Ok. O Journal Club, o artigo não foi enviado com antecedência, né? Para discussão. Eu acho que não. Eu vou até ver aqui. Vou a falar. professora Grazi, acho que ela já colocou lá nos arquivos, na parte do TIPS. Então, beleza. Eu então, não dá uma vi. checada lá. Tá? Professor, você pode só repetir as 3 doenças, por favor? Eu vou colocar lá, né? Na verdade, é o DPOC, a insuficiência respiratória e SARA. Obrigada. Esse mapa mental, o que eu estava tentando organizar aqui, eu fui escrevendo. Mas, assim, você quer o que é a doença, como ela se manifesta. Só para Então, organizado aqui, o que você deve colocar? Então, mapa mental, sendo bem eu entendi um pouco o exemplo. É o seguinte, é um resumo, né? É um resumo. Então, lá no meio, você vai colocar lá DPOC, não é? Então, no meio DPOC, né, por exemplo, outra doença aí, COVID. Aí, COVID, você vai falar, ó, é uma infecção, ocorre, né? É COVID-19 por coronavírus, né? A nova doença aí do coronavírus, 19, aconteceu lá em Wuhan, por exemplo, né? Tem a forma leve, moderada, grave, baseado, por exemplo, né, na forma de apresentação, de comprometimento de X, de Y, na tomografia, tem uma imagem de vidro fosco, os doentes de moderado a grave podem fazer quadro de hipoxemia, precisar de oxigenação, os mais graves ventilação mecânica pode falar, pode ter pneumonia do tipo low, do tipo high, o tipo high é isso, o tipo low é aquilo, aí você fala, tem um long COVID, né, que é a sequela pós-COVID, tem isso e aquilo, sintomas do COVID inicial é esse, aquele, entendeu? Fácil transmissibilidade. Por isso. Me repete, por favor, os 2 tipos de pneumonia que você falou, eu gostaria de escrever. Não, a pneumonia do COVID, né? Que seria Sim, os 2 tipos que você falou. A low, que é L, né? Low, que ele diz que é uma baixa elastância, e a high, né? Que é uma alta elastância. Mas isso aí, ó, tem um artigo que a gente pode disponibilizar lá no arquivo para vocês. Seria bom, assim, porque apesar de falar-se muito sobre Covid, eu realmente preciso aprender, assim, o que realmente ela causa, qual que é a fisiopatologia direitinho, né? Que eu tenho algumas dúvidas, assim, por estar fora da área, né? Não estar acompanhando muito bem. Mas, assim, só de você falar já ajudou um pouquinho. Obrigado, Sérgio. Nada, que é isso, estamos aqui para isso mesmo. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente coloca lá. Um grande abraço, bom almoço a todos, com moderação no almoço aí. Cuidado com a feijoada, para não pesar muito. Obrigada, professor. Bom almoço aí também. Tá bom, grande abraço. Tchau, tchau. Você volta hoje? Não, né? E amanhã? Não, amanhã é o professor Gesso. Vai ser ótimo. Tem muita experiência aí com a